Agora, pessoas maravilhosas dos quartos anos, que vocês já assistiram a explicação de matemática, vamos para as ciências, né? Querida criança, nossas atividades inicialmente trazem situações que geralmente fazem parte do seu dia a dia. São atividades que você poderá envolver toda a família. Acredito que desta maneira você conseguirá apropriar dos conhecimentos da ciência de uma maneira mais leve e fácil. Bons estudos. Então, nós temos aqui a primeira tarefa. Você já deve ter visto em redes sociais, revistas ou em outro lugar, algumas fotos de pessoas ou lugares mostrando o antes e o depois. Pois então, convido você a observar alguns antes e depois bem interessantes. Eles nos ajudarão nas atividades a seguir. Então, nós temos aqui um ovo. Antes ele estava cru, certo? Com a gema mole, com a clara. E após o cozimento, se tornou um ovo que antes era líquido, se tornou sólido. Nós temos aqui a água no estado líquido, que se tornou sólida, né? Colocando nas formas e colocando no congelador ou no freezer, se torna um gelo, né? O estado sólido da água. Vale ressaltar que o ovo, depois do cozimento, ele não volta para o seu estado líquido. Mas a água, sim. Se você deixar o gelo fora da geladeira, se tornará água novamente, né? Acredito que vocês já tenham tido essa experiência. Aqui nós temos o papel, que no momento que você põe fogo, você queima todo esse papel e infelizmente ele não pode retornar ao seu estado inicial, né? Depois de ser queimado, não há essa possibilidade. E temos a menina, né? Era uma criança e se tornou uma pessoa adulta. Também não há a possibilidade dela voltar a ser criança. Se observarmos as transformações apresentadas nas imagens, há transformações que não possibilitam realizar o sentido inverso, como o ovo cozido voltar a ser ovo cru. Essas transformações são chamadas de transformação irreversível. Então, aquele estado da água de se tornar gelo e voltar a ser água é reversível. Agora, o ovo que não pode voltar a ser cru, o papel que não pode voltar a ser papel depois de queimado, e a criança que se torna adulta e não pode mais voltar a ser criança, nós chamaremos de transformação irreversível. No quadro a seguir, marque as transformações que são consideradas irreversíveis, não podem voltar a ser como antes. Se você mancha uma roupa com cloro, com água sanitária, tem como você voltar ao estado inicial daquela roupa? Observe, pergunte para sua mãe se há essa possibilidade. Se você esquentar a água, você consegue fazer com que essa água torne a ter o seu estado normal de temperatura ambiente ou fria? Esticar uma mola. Se você estica uma mola, você consegue voltar ao estado inicial dessa mola? Envelhecer. Se uma pessoa, um objeto ou um animal envelhece, ele consegue voltar ao seu estado inicial de criança, de filhote? Se você apaga a luz, você consegue acendê-la novamente? Então, vocês vão assinalar quais são as situações irreversíveis. Não tem como você voltar ao estado inicial dessas situações, tá? São as que não conseguimos. Um exemplo de situação irreversível, exemplos são esses três aqui, exceto, né, a água. A água é reversível. 2. Você já parou para pensar em quantas coisas se transformam ao nosso redor? Todos os dias e em todo lugar conseguimos observar as mudanças que ocorrem nos materiais e até mesmo dentro de nós. Essas mudanças podem ser observadas a partir da alteração da cor, textura, na digestão dos alimentos, entre outros. Sabendo disso, dê exemplos de
Transformações que ocorrem em seu corpo. Então, vocês me deem exemplos, por favor, do que ocorre de mudanças dentro do ser humano. Quais são essas transformações? De crescimento, de mudança de estado? Escrevam aqui para mim. Transformações que ocorrem na natureza. A natureza, as plantas, os animais, as árvores. Vocês podem citar as modificações. E também as transformações que ocorrem no seu dia a dia, na sua casa, que você tem observado na rua, tá bom? Nos lugares que você frequenta. Descreva aí as transformações. Se você quiser classificar em reversível e irreversível, você pode também, tá bom? Fique à vontade. 3. Podemos classificar algumas transformações como reversíveis, ou seja, dá para você voltar ao estado inicial. Um exemplo é a água líquida transformar em água sólida, gelo. As transformações reversíveis podem ser desfeitas. Dê um exemplo de transformação reversível. Um exemplo é a água se tornar gelo. Cite outro exemplo. Pense aí. O que podemos fazer com um determinado objeto que ele se modifica, mas ele pode voltar ao seu estado inicial? E a letra B, escreva 3 transformações irreversíveis que estão no seu dia a dia, que não dá para voltar para o estado inicial que estão no seu dia a dia, tá? É mais um componente do nosso exercício. Nós temos aqui alguns exemplos das irreversíveis. Vocês irão identificar no seu dia a dia e colocar aqui. Não se esqueçam que a pergunta pede 3 exemplos. A letra A é um apenas e a letra B são 3, tá bom? Quero respostas completas, alunos. Se aqui está pedindo, dê um exemplo de transformação reversível, você escreve um exemplo de transformação reversível, 2 pontos. E aí você escreve o exemplo. Questão B. As 3 transformações irreversíveis que presencio no meu dia a dia são... Aí você põe 1, 2 e 3. Ou A, B, C, D, ou 3 bolinhas, o que você quiser. Tá bom? Aqui estão as explicações, espero que vocês tenham compreendido bem. Se por acaso ainda houverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp. Amanhã teremos a nossa live às 16 horas. Conto com a participação de vocês. Eu explico os conteúdos muito mais detalhadamente em nossas aulas ao vivo. Agradeço pela participação de alunos e famílias. Gratidão. Boa tarde.